A dor do desamor, codependência emocional. Então, vamos falar hoje sobre codependência. Eu não sei se vocês sabem, mas esse termo codependência, ele foi criado lá no final de 70 e, na verdade, ele foi usado para se referir às pessoas fortemente ligadas emocionalmente a dependentes químicos, alcoolistas, dependentes de drogas, de substâncias, tá, de drogas. E ele, na verdade, foi um estudo que começaram a perceber, tá, como as pessoas das famílias ou as parceiras dessas pessoas com adições acabavam se relacionando, né? Acabavam ficando ligadas a esse parceiro, ou a esse filho, ou a essa pessoa da família. Tá? Mas depois, com o passar dos anos, foram estudando e concluindo que esse padrão de comportamento relacional, essa forma de se relacionar com o outro, não dizia respeito só a relações com pessoas de drogadição, dependentes químicos, tá? Mas qualquer pessoa pode ter vínculos assim. Então, hoje, quando a gente fala de codependência, a gente não está mais falando, como lá na década de 70, quando começou esse termo, tá? Dessas relações com pessoas envolvidas em drogas, alcoolismo e tal. Mas é um padrão de funcionamento. É um padrão relacional que geralmente é repetitivo. Tá? E o que é, então, a codependência? Em primeiro lugar, é uma dificuldade de nutrir e manter relacionamentos verdadeiramente amorosos e saudáveis. Com quem? Em primeiro lugar, consigo mesmo, não é só com o outro, tá? E, claro, a partir do momento que eu trago essa dificuldade comigo na minha vida, eu vou ter dificuldade de me relacionar com outras pessoas. Então, na verdade, essa dificuldade de relacionamento diz respeito a tudo. Amigos, filhos, pais, famílias, pessoas no trabalho, tá? Mas são exatamente nas relações amorosas que costumam estar os maiores desafios, conflitos e dores de quem sofre de codependência emocional. Então, é justamente nesse campo relacional amoroso que surgem as maiores dificuldades, e é por isso que as pessoas acabam procurando algum tipo de conhecimento. Por quê? Porque dói. Tá? Um relacionamento, estar num lugar de codependência dói. Tá? É muito doloroso. Por quê, gente? Porque existe, então, essa dependência no vínculo, e isso significa que o codependente está ligado de forma excessiva ao outro ou a uma relação. Isso significa que um codependente, olha só, ele se sente mais seguro dando, se doando, do que recebendo, tá? Mas isso não quer dizer que o codependente ele não deseje receber. Isso não quer dizer que o codependente não tenha um desejo gigante também de ser atendido, de ser visto, de ser olhado, de ser amado. E aí é que se encontra a grande dor das relações de codependência, tá? Porque o codependente, ele se comporta de um jeito, mas as expectativas reais, verdadeiras que existem são outras. Tá? Então, aparentemente, o que se vê no comportamento codependente é uma culpa se colocando em primeiro lugar, tá? Por quê, gente? Porque é uma preocupação excessiva com o outro. Existe uma prioridade, uma priorização do outro, em cuidar do outro, olhar para o outro, atender o outro, do que uma própria autopriorização, tá? Mas com isso também existe o quê, gente? Um controle do outro. E junto com isso pode ter então um ciúmes, tá? E uma posse associada. Não quer dizer que todo codependente é extremamente ciumento, mas os ciúmes,
A desconfiança, a vigilância, o controle também pode estar muito presente nessas relações, tá? Então, existe aí um padrão codependente de relação, que eu vou falar agora para vocês como é que é, tá? Primeiro, dá muito mais do que recebe, como eu falei. Então, o equilíbrio de troca na relação do codependente tá desequilibrado, tá dando muito mais do que recebendo, porque não quer receber, não quer muito receber. E eu vou explicar porque daqui a pouquinho por que fica esse desequilíbrio de troca. Por que o codependente está dando tanto se na verdade ele também gostaria de estar recebendo, tá? Então, como eu falei, o outro é a maior prioridade e o maior envolvimento. Por quê, gente? Porque tem uma questão aí na dinâmica codependente que é o eixo. O eixo da pessoa está deslocado para onde? Para fora. Está deslocado para o outro. E quando a gente está com o eixo deslocado para fora para o outro, sabe o que a gente quer fazer? A gente prioriza o outro, a gente quer cuidar do outro, a gente quer salvar o outro, a gente quer tomar conta do outro. Então, geralmente o codependente tem aquele radarzinho para encontrar pessoas que estão precisando ser salvas, entre aspas, né? Que a gente acha que precisa ser salva, que acha que precisa da gente emocionalmente, tá? E o codependente ainda fica nessa ilusão, eu vou cuidar, eu vou salvar, eu vou transformar. Nossa, como eu sou importante para essa pessoa ser salva. Mas no final das contas, lá no fundo, adivinha quem está precisando ser salvo? Né? Exatamente, o próprio codependente, tá? Então, o codependente é aquele que faz muito pelo outro, embora essa pessoa deveria estar fazendo por ela mesma. Atende às vezes a necessidade do outro sem que tenha sido solicitado ou faz muito mais do que é pedido. O codependente tem dificuldade de dizer não. Por quê? Porque ele quer agradar, porque ele quer cuidar, né? Porque a prioridade é o outro. Então, se ele tiver que dizer sim para o outro e não para si mesmo, ele vai fazer, tá? Por quê? Porque ele se sente muito mal em desagradar. Dá uma culpa em se colocar em primeiro lugar, tá? Não pede, codependente não pede o que precisa, o que deseja, não se prioriza, porém espera receber do outro a mesma entrega que dá. Então, é como se fosse assim, sabe, uma dinâmica, eu te dou para no final eu receber. Então, essa é a grande dor, gente. Essa é a pegadinha da história da relação codependente, que é muito difícil, que é muito sofrido. Por quê? Porque no final, lembra que eu falei, tudo que um codependente mais quer é ser amado, tá? Mas, qual que é a fantasia? Eu dou, porque eu dando, eu recebo. Então, se eu te salvo, eu sou salva. Se eu te amo, eu sou amada. E sabe qual é o resultado, geralmente, disso? Frustração, tá? Por quê, gente? Porque vocês acham mesmo que dá pra gente receber na mesma medida aquilo que a gente entrega? E olha, essa é uma fantasia muito comum, atendendo mulheres há muitos anos, e homens também, tá? Existem homens codependentes. Existe uma fantasia, sabe? Que eu vou receber do outro, olha só isso, aquilo que eu dou. E não existe nada mais distante da realidade. Essa é uma fantasia. Por quê, gente? Porque eu vou receber do outro o que o outro tem para dar, não aquilo que eu dou. E se eu estou numa relação codependente, é porque provavelmente eu já estou buscando aquela pessoa que precisa ser cuidada, salva, lembra? Então, provavelmente essa pessoa tem pouco para dar. Fora que, se você tá dando muito e o outro tá dando pouco, essa balança já tá desequilibrada, tá? Então, qual que é o resultado disso? Frustração, né? E isso vai reforçar algo que tem no codependente, que é o quê? Baixa autoestima e não merecimento. Porque olha que coisa, eu dou
para poder receber, para poder ter valor. Eu amo para ser amada. Quando eu não recebo isso de volta, acontece o quê? Baixa minha autoestima, eu chego à seguinte conclusão: ah, então eu não mereço. Ah, então eu não estou fazendo o suficiente. E o que geralmente o codependente faz? Se esforça mais um pouquinho. Existe uma fantasia aí que é a seguinte: olha, se eu der mais um pouquinho, se eu me esforçar mais um pouquinho, se eu fizer mais um pouquinho, o outro vai ver o meu valor. E aí, se esforça mais um pouco para quê? Para poder ser valorizado e receber. E isso não acontece. E vira, então, um ciclo sem fim, tá? Então, já vou fazer a primeira pergunta dessa live de hoje aqui, que eu sempre faço pergunta para vocês pensarem. Então, para vocês pensarem, há alguma pessoa ou algum relacionamento na sua vida, neste momento, em que você está vivendo esse padrão de dar mais, se priorizar menos, dificuldade de dizer não, se entregar, querer salvar, querer ajudar, esperando receber? Você está vivendo isso nesse momento da sua vida? E segunda pergunta, se você está vivendo isso nesse momento, ou se você não está vivendo nesse momento, você já viveu, será que esse é um padrão que se repete aí na sua vida? Isso, meu namorado do vício, achando que sendo boa, organizando a vida dele, estou ajudando. Eu não estou conseguindo ler, quem colocou tem uma frasezinha ali em cima que passou, mas é exatamente isso. É bem isso, tá? Então, eu acho que se eu for boa pro outro, né? Se eu organizar a vida do outro, eu estou ajudando, tá? E, mulheres, por que isso acontece? Por que a gente acaba estabelecendo esse tipo de relação de codependência? Tá? Deixando minha vida de lado para resolver a vida dele. Nossa, acabei de descobrir que sou uma codependente. Nossa, que eu falei, gente, tá passando muito rápido. Eu não tô conseguindo ler. Que pena. Teve um comentário ali que eu achei que era interessante. A hora que eu fui terminar de ler, passou, tá? Sim, saí há 3 meses de um relacionamento assim e eu amava quando ele precisava de mim. Sim, sim, exatamente isso, tá? Isso aí. E por que isso acontece? Olha só, né? Que bacana. Vocês estão aqui, vocês estão. Oi, Cláudia! Vocês estão aqui, vocês estão descobrindo então, tá? O que é uma relação codependente, né? Como identificar se vocês são codependentes ou se vocês estão numa relação com codependente, tá? Mas a próxima questão é, ok, Stefânia, mas por que isso acontece? Por que eu tenho esse padrão de codependência dentro de mim? Tá? Gente, hoje os comentários estão voando aí. Eu não tô conseguindo ler, parece que o espaço tá curto ali do Instagram, tá? Gente, se eu perder algum comentário e foi muito importante, por favor, coloca de novo, tá? É que realmente hoje tá passando muito rápido, tá? Sim, olha, eu acredito que eu faço isso com amizades também. Sim, tá? É o que eu falei, gente. A codependência não é só com o parceiro amoroso, tá? A codependência também envolve todos os relacionamentos. É que geralmente o relacionamento, tá, que traz mais dor é com o parceiro amoroso, até porque amigos a gente tem mais de um, né? Às vezes um não tá preenchendo, o outro preenche. Agora, relação a dois, não. Você deposita demais uma pessoa só. E aí é que tá a questão, né? Passou um comentário ali, tentando salvar eles das drogas, né? Sim, Valesca, eu já me identifiquei como codependente, que triste, mas já não tá tendo uma mudança aí, né? Eu gostei do me identifiquei, tá? Isso é uma coisa interessante, esse verbo aí no passado que você colocou, tá bom? Então vamos lá, gente, por que isso acontece, tá? Porque, gente, em todo codependente, tá? Existe uma vivência interna de baixa autoestima, de desamor, de desamparo e de desvalor.
Então, existe uma desconfiança dentro de não ser boa o bastante, uma crença de que não se poderá ser amada sendo verdadeiramente quem se é. Tá? Então, é por isso que o codependente, essa dinâmica codependente, precisa fazer coisas, tá? Precisa dar, precisa ajudar, precisa agradar. Por quê? Porque geralmente há uma busca desse jeito certo de ser e de fazer coisas para poder receber de volta e ter um valor. Tá? Aquela questão, para poder ser amada. E, ok, Stefânia, e de onde vem isso? Como começa esse padrão codependente? Quando que isso começou a ser construído dentro de mim? Né? Então, quem já me conhece já sabe que eu vou voltar lá atrás, gente. Não tem jeito, né? Lá nas vivências infantis. Então, todo codependente, a gente tem que olhar para a história. Por quê? Porque pode ter havido lá atrás, provavelmente houve vivências ou pelo menos sentimentos de desamparo, rejeição, insegurança, abandono, não pertencimento, culpa. E exatamente, baixa autoestima, tá? E, gente, sabe o que isso significa? Que o codependente tem dentro de si uma criança interna que está ferida. Eu tenho falado aqui nas minhas lives sobre essa criança interna ferida. Por quê? Porque essas faltas e falhas de não termos sido atendidas, ou pelo menos não termos no sentido, tá? Atendidas, até podemos ter sido atendidas naquilo que puderam nos dar, mas de repente para a gente não foi suficiente, tá? Então, essas faltas e falhas de cuidado, de amparo, aceitação, validação, tá? Em termos de quem nós verdadeiramente somos, vai nos gerar o quê? Carências, vazio, solidão. E uma sensação que eu venho falando aqui nas lives também, que é de buraco interior. E isso gera essa desconexão com nós mesmos. É isso que vai gerar essa baixa autoestima. Então, é esse lugar ferido e doído, desamparado, inseguro, que não se sente amado, não se sente boa o suficiente, que nós trazemos lá da infância, é a criança que nós fomos um dia, são as nossas vivências infantis. E nós vamos trazer, eu tenho falado aqui, não importa, gente, a idade que nós temos hoje nesse corpo de adulta, nós vamos trazer dentro de nós essas vivências da infância. E essa é a nossa criança interior ferida. Eu quero dizer para vocês, essa é uma coisa importante de vocês entenderem. Nenhuma criança nasce ferida, tá? Quando nós nascemos, gente, nós nascemos se aceitando absolutamente a nós mesmas. Toda criança nasce com uma conexão amorosa consigo mesma. Porque nenhuma criança nasce pensando, eu não sou boa o bastante, eu não mereço. Muito pelo contrário. Quem tem criança pequena em casa sabe, né, que uma criança, logo no começo, se sente a rainha do mundo, quer que o mundo gire em torno dela, tá? Então a gente não nasce assim. Isso é uma coisa que vai acontecendo. Por quê? Porque se tem uma coisa que nós fomos quando nós éramos crianças, era dependentes. Nós nascemos extremamente dependentes de um meio, tá? Então toda criança para se desenvolver precisa do quê? Aprovação, reconhecimento, aceitação. Sabe o que significa, gente? Que a gente precisa daquele olhinho que brilha pra gente. Daquele olhar que olha pra gente e diz: eu aceito e amo você do jeitinho que você é perfeita pra mim.
E a criança ela é muito esperta. Por quê? Porque quando a gente é criança, a gente fica observando a reação dos adultos para o nosso comportamento. E isso, tá? Vai gerando na gente o seguinte: a gente fica percebendo a reação dos adultos e isso introduz uma sensação de amor e merecimento, de acordo com como esses adultos vão recebendo as nossas expressões, os nossos sentimentos, tá? Quem nós somos, né? Ou o não merecimento. Tá? Então, se a gente percebe que a gente está desagradando, a gente vai dar um jeito de agradar. Então, se você, por exemplo, for uma criança que ficou muito preocupada em agradar, em ser aceita, se você for uma criança muito boazinha, se você fez muito para poder pertencer, foi aí que você começou a deslocar o seu eixo de você mesma para o outro. Tá? E aquilo que nós vamos recebendo, então, desse meio, vão criando as nossas vozes internas, né? As nossas crenças, tá? A Regiane está perguntando, e quando não lembramos da infância? Então, Regiane, muitas pessoas não lembram, tá? Mas não é porque você não lembra que isso não te constitui. Não é porque você não lembra que isso não faz parte do teu mundo interno, emocional. Né? Inclusive, é muito bom quando a gente começa a se conectar com essa nossa criança, eu vou falar disso daqui a pouco, e a gente pode começar, inclusive, a reconstruir a nossa história. Esse é um passo muito importante, tá? Não lembrar muitas vezes pode ser um problema. Por outro lado, independente de lembrar ou não, né? A vida acontece a partir de agora, tá? Mas não é porque não lembramos que não nos constitui, tá? Então, voltando, né? A gente passa a construir essas lentes, essas vozes, essas crenças dentro da gente. E a gente constrói, então, lentes. Eu tenho falado muito isso aqui. E com essas lentes que nós construímos lá na infância, relacionadas às nossas crenças, ao que nós vivemos, é como nós vamos enxergar a nós mesmas e ao mundo lá fora. Sabe o que significa, gente? Que se nós recebemos amor e aceitação, nós vamos crer nisso. Se recebemos críticas, condenações, agressões, desamor, desamparo, nós também vamos crer nisso. Então, o nosso mundo interno emocional é criado muito, muito, muito lá atrás. Se nós ouvimos que nós somos erradas, malvadas, encrenqueiras, que não fazemos nada certo, que não prestamos para nada, essas passam a ser as nossas vozes, as nossas crenças, as nossas lentes. É isso que a gente passa a pensar a nosso próprio respeito. E, na verdade, a questão já não é mais o que nós ouvimos lá atrás, porque isso já ficou lá atrás. O problema é que essas vozes, essas crenças que um dia estavam lá fora, vieram de fora, passam a ser nossas, passam a fazer parte do nosso mundo interno. Então o problema não são mais as vozes que nós ouvimos lá na infância. O problema é que essas vozes agora moram dentro de nós. E nós vamos acabar, né? Então, nos validando ou não, nos amando ou não, como nós nos sentimos ter sido tratadas, amadas, validadas ou não. E são essas nossas lentes que determinam o que nós cremos sobre nós. E isso determina o nosso lugar de alto amor, de alto valor e de autoconfiança. Então, obrigada, Emanuele, que baita live, né? Então, qual que é a lente, gente, do codependente? Como que o codependente enxerga? Né? Eu me sinto uma fraude, eu não sou boa e bastante, eu não serei amada sendo quem eu sou. Tá? Eu preciso fazer coisas, então, e me doar muito para merecer amor e ter o valor do outro. Entendem agora por que é
que se estabelece essa dinâmica e esse padrão de codependência? Por que na verdade, então, passou rápido aqui o comentário. Por que na verdade, então, eu me dou muito, eu quero salvar, eu quero ajudar, né? Porque na verdade o que eu quero mesmo é ser amada, tá? E no final, no fundo, tá, gente? No padrão relacional da codependência, falta a esperança e a confiança na força dos vínculos e do amor. Por quê? Porque se eu não conseguir vivenciar isso lá atrás, eu tenho uma desconfiança de que se eu não fizer muitas coisas, só ser eu não basta. Então, gente, por trás dessa casca de cuidadora e doadora, tem uma mulher carente, assustada, que na verdade é uma criança ferida e vulnerável, desejando mais do que tudo ser amada, olhada e cuidada. Então, eu faço coisas para prover o meu valor, como eu já falei, porque se eu sou boa, se eu sou boa para o outro, eu tenho coisas boas. Tá? Se eu amo, eu serei amada, como eu falei para vocês. Então, a maior ferida sempre aberta do codependente é essa própria desconexão consigo mesma e essa autodesvalorização. Tá? Por isso que a codependência dói tanto. E aí vai um alerta. Por isso que geralmente um codependente acaba se envolvendo em relações abusivas. Né? Geralmente o codependente acaba ficando em relacionamentos tóxicos, abusivos. Mas atenção, tá? Esse é um passo importante para poder sair disso. Né? Quem é o maior abusador do codependente? Né? É ele mesmo, que está preso nessa dinâmica tóxica emocional, que acredita que é se dando muito que vai conseguir receber. Tá? Então, para ajudar vocês aí, eu sempre gosto de fazer essas perguntas aqui, né? A Gabriela está colocando, lembrei da live de mulheres que se doam demais, isso, que se amam demais, né, Gabriela? Exatamente, mulheres que se amam demais são codependentes, tá? É possível sair dessa codependência me amando, né? Dá para se amar mais? Sim, aliás, essa é a única possibilidade. A gente só sai da codependência cuidando da única pessoa que realmente importa nessa vida. Quem é? Somos nós mesmas, tá? Nós só saímos da codependência se tirarmos esse olhar e esse cuidado pro outro para nós, tá? A gente vai ter que aprender esse equilíbrio de troca entre dar e receber. Eu vou falar isso mais um pouquinho lá na frente, eu volto nisso aí, tá bom? Então agora, e como deixar essa criança no lugar dela e virar adulta? Aí é que tá, Senira. A gente não deixa essa criança no lugar dela e vira adulta, tá? A gente recruta a nossa adulta interna amorosa para cuidar dessa criança, né? Olha, a Lidiane sabe bem, é um caminho difícil, mas possível, sim, tá? Aonde que eu ajudo mulheres a trabalhar isso, já que vocês estão me perguntando, como é que eu trabalho, como é que essa criança faz? A Lidiane tá aí, né, para comprovar isso, né? Nós cuidamos dela, tá? Então, Lu, é isso que eu vou falar. É isso que eu trabalho no caminho do amor com as mulheres. O que a gente trabalha no caminho do amor? Exatamente isso. Cuidar da sua criança interna ferida, conhecer essa criança interna ferida, cuidar dela e quem vai ter que cuidar dela? Uma parte sua chamada sua adulta interna amorosa. Para quê, gente? Porque é um caminho de você tirar seu eixo lá de fora e trazer seu eixo para dentro de você, tá?
aqui na live nós temos mulheres maravilhosas do caminho do amor que já fizeram esse caminho, sabem do que eu tô falando, tá? Então, é possível sim cuidar dessa criança, mas a gente não deixa a criança de lado, a gente aprende a cuidar dela, tá? A tua criança está lá te esperando para ser salva e resgatada, tá bom? O caminho do amor, eu vou abrir vaga, gente, vou abrir inscrições agora, em outubro, tá? Vou abrir a 6ª turma em outubro, tá? Então vamos lá, retornando aqui, gente, olha. Perguntas para trazer aquelas luzes aí para ajudar vocês, tá? O que você traz em seu mundo interno emocional? Essa é uma pergunta muito importante. Por quê? Porque isso leva a uma segunda pergunta. Com qual lente você enxerga o mundo e a si mesma? Com essa lente, o que você vê? Qual é a sua história? Como as suas lentes impactam na sua relação com você mesma e com os outros? O que a sua lente enxerga sobre o amor, sobre amar, sobre ser amada e sobre merecimento, né? Então, se você começa a olhar para essas lentes, você começa a entender como você enxerga as coisas. E como você enxerga as coisas conta a tua história emocional e relacional, tá? A Senira tá colocando, nossa, que forte isso, impactante, mas quero me curar. Sim, Senira, vamos cuidar disso, né? Essa criança aí interna, ferida, tá? Obrigada, Andréia, maravilhosa essa live, obrigada. Tá? Então vamos lá. Como mudar isso, né? Essa é uma parte que acho que vocês sempre esperam, né? Tá bom, Stefânia, já entendi, ok, mas e agora? Como é que se muda isso? Como é que eu faço, tá, para mudar? Então, eu tenho mais uma pergunta muito importante para que você possa se fazer, se você realmente deseja mudar isso na sua vida, que é o seguinte: você está pronta para assumir um relacionamento sério com você e ter como prioridade a pessoa mais importante da sua vida? Vamos lá, quem é a pessoa mais importante da sua vida? Quem vocês pensaram aí, gente, diante dessa pergunta e dessa live? Rejane, você me tirou de um buraco. Nossa, Rejane, que lindo! Obrigada. É muito bom saber. Fico muito feliz por você. Muito feliz mesmo, né? Isso, eu. Muito bem, eu, sim, eu. Esses insights são essenciais. Pensei que era meu esposo. Não, nunca é o outro, tá? Por que, gente, que não é o outro? Porque se nós temos amor, sim, eu sou a pessoa mais importante, exatamente, né? Hoje é natural, pensei em mim. Isso, pensei que era meu esposo, mas sou eu. Exatamente. Olha que bacana, gente. Vocês já estão fazendo uma mudança aí de consciência, desse olhar, né? Que ficava voltado para o outro, agora vocês já estão entendendo. Gente, a pessoa mais importante da vida de vocês são vocês mesmas. Ah, Estefânia, mas isso significa que eu não vou valorizar ninguém, que eu não vou amar ninguém? Não, gente, muito pelo contrário, tá? Quanto mais a gente pode se sentir amorável, quanto mais amor a gente tem, mais amor a gente compartilha, mais pronta a gente fica para receber amor também. E quando a gente pode se amar e a gente pode ser amada, a gente equilibra
aquele equilíbrio que ficou desequilibrado, né? Como eu falei, de troca entre dar e receber, tá? E uma relação a dois, amorosa, precisa ter um equilíbrio de troca, porque senão vira essa relação codependente em que um dá demais e o outro recebe demais, e aí essa conta não fecha e gera essa relação dolorosa e conflituosa que a gente está falando, tá? Só existe uma relação, gente, que é desigual, tá? Tem uma relação na vida em que realmente um dá mais e o outro recebe. Relação pais e filhos, tá? Um é adulto, tá aqui em cima, dá. O outro que tá embaixo, filho, né? Que é menor do que esse pai, essa mãe recebe, e depois esse filho pode fazer o quê? Ele vai passar adiante. Para quem? Para os próprios filhos. Então ele troca, daí ele sobe, ele dá, o filho recebe, assim sucessivamente, tá? Mas essa é a única relação. Todas as outras relações têm que ter um equilíbrio de troca para ser saudável, entre dar e receber. Isso vale para amigos, isso vale para parcerias, né? Isso vale para relacionamentos amorosos, tá? Simone, sofri um AVC e não consigo aceitar a minha nova condição, né? Puxa, Simone, isso dava tema de uma live, né? De um lugar, desse lugar de perda de si mesmo, né? Eu tenho falado também aqui algumas lives sobre essa questão da perda. E essa é uma situação de perda, né? Porque aquela vida, aquele nosso corpo ou nossas funções que a gente conhecia até então não estão mais disponíveis neste momento, pelo menos, não sei qual é o caso. Então, sim, é uma situação de perda, né? É um luto a ser elaborado, tá? Enfim, eu espero que você melhore, eu espero que você fique bem, né? Eu não sei a tua história, mas eu estou torcendo por você, tá bom? Enfim. Vamos lá então, né? Senão daqui a pouco esse Instagram, tá? Voltando, mulheres, você está pronta para assumir um relacionamento sério com a pessoa mais importante da sua vida? Gente, eu tenho falado sobre isso. Num lugar de inconsciência, nós somos o que fizeram de nós. Mas como eu disse na aula passada, tá? Passado não é destino. Ele só é destino se ele fica nesse lugar inconsciente, tá? Então, passado não é destino, né? Por quê, gente? Porque em um lugar de consciência e de autoconhecimento, nós podemos decidir algo a respeito disso. Nós podemos começar a fazer diferente daqui para frente, tá? Então, pontos importantes para mudar esse lugar de codependência aí dentro de você, tá? Antes da cura, você vai precisar aceitar a ferida. Sejam francas com você. Isso é uma coisa muito importante, gente. Uma grande ferida não se cura com band-aid, tá? E se antes você não sabia, agora você já sabe que você tem uma criança interna aí dentro de você que está ferida, carente e te esperando por você. Para quê? Para ser cuidada, amada e resgatada. Tá? Então, esse é um movimento muito importante de ampliação de consciência. Segundo ponto, entenda que a mudança começa por você. Eu tenho falado muito aqui nas lives sobre o poder da autorresponsabilidade. Isso significa que esqueça querer fechar essa ferida do lado de fora, tá? Então, terceiro ponto, traga o seu eixo para você, tá? A cura começa, né, quando você desiste de querer fechar esse buraco do lado de fora. Quando você desiste de querer construir o teu auto-amor, o teu auto-valor através do valor do outro.
Tá? Então, esse é um lugar que você constrói primeiro dentro de você. Tá? E depois sim, você vai começar a atrair e se relacionar e manter relacionamentos mais saudáveis, amorosos, mais alinhados com esse lugar emocional dentro de você, tá? Então, conheça, se relacione com a sua criança interna ferida. Ela tá lá te esperando, tá? Então, em relação a isso, autoaceitação e autorresponsabilidade são os passos fundamentais para mudanças internas. Exatamente, passos fundamentais. Tá? Sem autorresponsabilidade, autocuidado, autoaceitação, entender que esse é um buraco que a gente só fecha do lado de dentro, esse lugar de cura não começa a acontecer. Tá? Então, para quem deseja ir fazer isso, eu tenho mais uma pergunta. Começa a se perguntar todo dia: como eu posso assumir a responsabilidade sobre os cuidados dessa minha criança interna? Como eu posso cuidar dessa criança? O que eu posso fazer para atendê-la, tá? Para preenchê-la, para deixá-la se sentindo mais segura, né? Mais amada. Então, esse agora é um lugar que você precisa construir dentro de você. Quarto ponto, desenvolva um pai, uma mãe, né? Uma maternagem, uma paternagem interna amorosa. Né? Nós aprendemos a nos amar tendo sido amados. Se nos faltou isso lá atrás, né? Papai e mamãe, gente, deu o que podia. Eles deram o melhor, pode não ter sido o suficiente. Então agora nós vamos ter que fazer por nós. Tá? Nós teremos que ter esse pai e essa mãe internos, amorosos, para cuidar dessa nossa parte ferida, tá? Para essa nossa parte doída, ok? E eu tenho falado sempre isso, né? Se tiver muito difícil sozinha, procure ajuda. Procure pessoas, né? Procure um grupo, tá? Procure um lugar em que você pode encontrar a tua turma de acolhimento, ok? É isso, né? Deixa eu ver, gente, se ficou mais alguma coisa. Não, é isso. Gente, era isso que eu tinha para passar para vocês. Beijo, foi maravilhoso.